Oiê, eu sou a Larissa Turini e hoje eu vou te ensinar 5 dicas para você aprender espanhol, tanto para quem tá na Espanha quanto para quem não está na Espanha. Eu aprendi espanhol antes de vir para cá e também aprendi muita coisa estando aqui, então eu quero te ensinar 5 dicas que vão te ajudar a falar melhor o idioma ou então a começar a aprender o idioma. Vamos lá! Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day. A primeira dica e uma das mais importantes é que você não vai falar espanhol como um espanhol, pelo menos não assim de cara. Então, tira essa ideia da sua cabeça de que você vai falar um espanhol perfeito, de que você vai saber todas as gírias, todos os ditados, todas as formas, as expressões que eles têm de falar, porque não vai ser assim, eu te asseguro, assim, eu te dou 100% de certeza de que não vai ser assim. Porque, gente, eu vivo aqui já tem 5 anos e eu tenho amigos que estão aqui há mais tempo e eu sei que eles também não falam espanhol do jeito que os próprios espanhóis falam. Não é só por se acostumar com o idioma, mas é uma coisa que vem de berço, uma coisa que eles sempre escutam na TV, escutam a família falando só espanhol. Então é muito difícil que uma pessoa consiga aprender espanhol e falar espanhol, entender espanhol da mesma forma que um espanhol. Hoje eu trabalho numa empresa que é aqui da Espanha e a maioria dos trabalhadores são espanhóis. E, gente, tem vezes que eles falam e alguma palavra escapa, ou às vezes que eu falo eu enrolo muita língua, né? Porque às vezes a gente tem que pensar um pouco para falar algumas coisas assim mais técnicas, mesmo eu me considerando fluente, né? Eu sou fluente no espanhol. Só que não é assim tão fácil, sabe? Não é assim tão fácil. A gente sempre vai ter uma mistura de idiomas, o português com o espanhol, não um portunhol, mas uma palavra mais que a gente costuma mais falar em português ou que a gente não sabe o significado e acaba soltando uma palavra em português. Isso é totalmente normal. Não fique chateado se você não aprendeu espanhol 100%, como as pessoas daqui falam, porque realmente é muito difícil falar igualzinho a eles. Por melhor que você fale, falar igual a eles 100% do tempo é muito difícil. Então, primeira coisa, não tenha tão em conta que você vai falar exatamente como espanhol. Mesmo você estudando muito, mesmo vivendo aqui por anos e anos e décadas, não conte com isso. E fique tranquila, tudo bem, todo mundo passa pelo mesmo processo. Quem é do Brasil, quem é de outros países aqui, não fala igual, não fala igual. Então, tranquilo com isso. A segunda dica é procurar um centro de idiomas para você, né, ser ajudado nessa parte que acontece. Eu não sou muito a favor de cursinho aleatório. Não sou muito a favor de cursinho aleatório, porque muitas vezes os cursos eles só estão ganhando dinheiro, ou então, né, passando, enrolando o tempo igual a gente, quando a gente aprende inglês, a escola é o verbo to be um ano, o verbo to be outro ano, o verbo to be... E assim, a gente não progride muito, né, mas ainda assim, eu acho muito importante você ter contato com o centro de idiomas, aprender a forma mais fechada, né, a forma mais formal de falar, aprender a parte da gramática, ter contato com outras pessoas, porque ali você vai ter pessoas que vão falar o mesmo idioma que você, que vão estar na mesma intenção de aprender o idioma. Os professores muitas vezes têm muitas experiências de fora. Eu tive professora que era francesa, metade espanhola, teve experiência por ali. Tive professora que teve experiência pela América Latina, que tinha filha que era casada com uma pessoa da língua, que já viveu X anos em determinado país. Então, é muito importante ainda mais para você saber os sotaques diferentes de cada pessoa, porque o espanhol não é só o espanhol da Espanha, nem só o espanhol da Argentina, nem do Uruguai, nem do Equador. O espanhol, ele é uma mistura de tudo isso. Então, às vezes a pessoa vai falar de um jeito em determinada língua, em determinado país, e de outro jeito em determinado país, mas também é espanhol do mesmo jeito. Então, aprenda e se enfoque nisso. Tanto que, se você for ver no site do Instituto Cervantes, eles têm uma prova, né, de idiomas, de espanhol, e a prova de idiomas, quando você vê o áudio, né, a parte de escuta da prova, ela não é só com sotaque espanhol. E o Instituto Cervantes é um instituto espanhol. Mas eles colocam sotaques de outras partes do mundo para ver se você consegue compreender isso.
Então eu indico que vocês procurem um centro de idiomas, inclusive o centro de idiomas que eu estudei por 3 anos no Brasil, que foi totalmente gratuito. Eu vou deixar aqui, né, tanto porque eles estão com as inscrições abertas para vocês fazerem o curso. É um curso, até onde eu sei, presencial, mas não é apenas um centro de idiomas que faz isso. Então, tem vários centros de idiomas e várias escolas públicas pelo mundo, tanto que eu fiz em um CEL, Centro de Ensino de Língua, se não me engano, e eles estão com as inscrições abertas agora. Então, procure algum que seja mais perto de você, coloca Centro de Estudo de Idiomas, Centro de Estudo de Línguas, para ele achar o mais para você conseguir achar o mais próximo perto de você e começar a estudar, porque realmente é gratuito e vale muito a pena. A experiência que eu tive foi muito boa, e não tem só espanhol, tem espanhol, inglês, francês, italiano, tem várias línguas. Então é apenas buscar, né, e que tenham perto de você para você poder ir às aulas. Mas a seguinte dica já é não contando com uma escola de idiomas. Por quê? Mesmo quando nós estamos em contato com a língua em uma escola vai ensinar vários lados do mesmo idioma. Então, ele vai te ensinar a parte de gramática, a parte de conversação, mas, né, justamente por isso eu não sou tão ligada a a escolas de idiomas, na verdade, né, escolas ainda mais pagas, porque você não vai aprender tudo ali. Você não vai aprender tudo ali. Escuta o que eu tô te falando. Você não vai aprender tudo sobre espanhol na escola de idiomas, nem sobre nenhuma outra língua na escola de idiomas. Então, o que você tem que se focar é em introduzir o idioma dentro da sua rotina, porque isso é o que vai fazer o seu vocabulário crescer, você começar a pensar em espanhol, você começar a dizer coisas em espanhol, porque você vai adequar isso para a sua rotina. Eu tenho aqui o caderninho da época que eu estava estudando. Na verdade, esse caderninho é da época que eu estava estudando inglês. Só que as dicas que eu vou passar aqui são válidas para qualquer idioma. E eu fazia uma rotina, né, quase todos os dias, de inserir o idioma na minha vida de alguma maneira. E fazia isso toda semana, porque isso te ajuda a fixar o idioma de uma maneira diferente. Não somente uma maneira gramatical, uma maneira toda formal, uma maneira muito fechada, mas também uma maneira que te faça explorar o idioma dentro de si mesmo, para vocês terem uma noção. Aqui, ó, por exemplo, na segunda-feira. A segunda-feira da rotina era fazer uma lista de coisas que você teria que fazer, ou naquele dia, ou naquela semana, uma lista de coisas assim, não muito longa, de 5 a 10 itens, já é suficiente, ou todos os itens que você quiser colocar. E aí, o que acontece? Com isso, você não vai adivinhar as palavras. Você vai procurar as palavras exatamente que você precisa, né, pra colocar naquela lista de determinada coisa. Ah, hoje eu tenho que lavar a louça. Como se escreve lavar a louça em espanhol? Limpiar os pratos. Vai buscar lá e vai escrever. É muito importante você escrever tudo que você precisa fazer naquele determinado dia, né? Não somente buscar a tradução e ficar no ar. Escreva, porque escrever vai te ajudar muito a memorizar aquela palavra, como se escreve e também o som da palavra. É muito importante você repetir o que você está escrevendo, buscar como se fala aquela palavra para ir praticando. E na segunda-feira era isso que eu fazia, uma lista de coisas que eu tinha que fazer, mas no idioma que eu tô tentando aprender. Na terça-feira, o que eu fazia era assistir uma série. Assistir uma série, não uma série de 1 hora, de 1h20, de 50 minutos, mas uma série curtinha. Podia ser uma série de 20 minutos, uma série X, que fosse natural naquele idioma. Não vai me colocar Friends, que é inglês, e colocar Friends traduzido para espanhol, que não vai dar certo. Porque é muito importante também você ver como as pessoas falam, como as pessoas gesticulam, porque muitas vezes a entonação da voz faz a palavra sair de uma forma ou de outra. Essa letra se juntar com aquela outra tem um som, essa letra sozinha tem outro som. E assim você vai acostumando, e eu indico que vocês coloquem esse texto, esse vídeo, essa série que você esteja vendo em espanhol, mas subtitulado. Ai, já tá começando. Gente, parece brincadeira, mas é verdade, acontece muito isso.
coloca legendado. Primeiro, se você quiser, se você não tiver similaridade com o idioma, coloca o que você quer, né? Legendado em português, primeiro para ir se acostumando, né, com os sons das palavras. E depois você coloca subtitulado, né, legendado em espanhol para você ir se acostumando não só com o som, mas como se escreve aquela palavra, porque às vezes parece que a palavra é de uma maneira, só que aí você vai ver, né, como se escreve essa palavra e é de outra totalmente diferente. Então, essa também é uma parte muito importante. Se você está gostando deste vídeo, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal e ative as notificações para saber sempre que eu posto um vídeo novo. Na quarta-feira, o que eu fazia seria contar para alguém o que aconteceu no episódio da terça-feira. Então, obviamente, eu não falava, não tinha ninguém para eu falar no caso, porque eu tava aprendendo, tava sozinha, né, nesses momentos, não tinha ninguém para quem eu falar. Mas se você tiver alguém, né, que você possa falar em espanhol o que aconteceu no episódio da terça-feira, fale. E se não, escreva. Ou então fale e escreva, que também vai te ajudar muito. Na quinta-feira, o que eu fazia é ler algo em inglês. Tem sites, vários sites, que eles colocam textinhos pequenos de uma notícia, qualquer coisa, né? De notícias é melhor porque é algo assim mais real. E se estiver passando, por exemplo, uma notícia internacional, tá passando aqui na Europa e tá passando no Brasil também, é a mesma notícia. Então, isso te ajuda a assimilar melhor. E se for uma notícia que também não tem nada a ver, não importa. Vai anotando, né? Vai lendo o que você colocar. E uma dica muito importante que me ajudou muito também era escrever as palavras que eu não lembrasse, né? Que eu não soubesse a tradução. E aí, dessas palavras que eu não soubesse a tradução, eu buscar a tradução e aí a próxima vez que eu encontrar aquela palavra, eu vou falar, eu não lembro o que significa, mas eu sei que essa palavra me lembra de algo, né? Que eu já vi essa palavra em algum momento. E aí você volta para aquela listinha e encontra a palavra lá. Então, isso também te ajuda muito a memorizar as palavras em espanhol ou em qualquer outro idioma. Na sexta-feira, o que eu fazia era um bucket list, que é... Bucket list é uma lista de coisas que você quer fazer, né, antes de partir dessa pra uma melhor, que é uma coisa muito legal. Tem gente que faz essa lista, coisas que eu quero fazer antes dos 20, coisas que eu quero fazer antes dos 30, coisas que eu quero fazer antes do tal. E aí você vai colocando quais são as coisas que você gostaria de fazer nesse período de tempo, mas tudo em espanhol. No sábado, o que seria é ver uma entrevista. Você assistiria uma entrevista de qualquer coisa que fosse em espanhol, que fosse com uma pessoa nativa do espanhol. E assim você aprenderia mais sobre uma conversação, uma pessoa que fala de um jeito, outra pessoa que fala de outro jeito, e aí vai. No domingo não tem nada, domingo é dia de descanso, descansar a cabeça, pensar só em português. Mas segunda-feira começa tudo de novo. A quarta dica é para você entender o que é que você tem mais dificuldade. Se você tem mais dificuldade em falar, se você tem mais dificuldade em escutar, se você tem mais dificuldade em entender o que as pessoas estão falando nesse idioma, ou se você tem mais dificuldade em escrever. É muito importante isso, porque, por exemplo, dependendo do idioma, eu tenho mais dificuldade em uma coisa, é incrível. Por exemplo, em espanhol, eu tive muita dificuldade em entender o que as pessoas estavam falando. Escrever, escrevia muito bem. Falar, sempre falei muito bem. Qual era o outro? Esqueci. Esse outro aí. Mas a parte... ler, eu lia muito bem. Sempre li muito bem espanhol. Muito bem. Só que a parte de escutar, entender o que as pessoas estão me falando, é a parte que sempre ficava assim... Não dá pra dar uma entendida assim, sabe? Então você tem que entender o que é que você tem mais dificuldade pra praticar mais essa parte. A quinta dica, mas não menos importante, é ver séries e filmes no idioma que você quer aprender. Larissa, todo mundo fala isso. Sim, gente, todo mundo fala isso, mas não é por ir na onda. Se todo mundo tá falando isso, é porque alguma coisa de boa tem. E realmente... escutar, ver séries, podcast, ajuda muito no seu desenvolvimento. Escutar música, tem música que até hoje eu lembro da época que eu tava aprendendo espanhol, tipo quando eu tinha, sei lá, uns 10 anos atrás. Então, isso ajuda muito a treinar seu ouvido, a você conseguir aprender e entender o que a pessoa tá falando, o que está acontecendo naquele momento. Tanto que antes de eu vir pra cá, tava estourado La Casa de Papel.
E o que acontece é que eu assisti a La Casa de Papel justamente por isso, com, né, a legenda e o áudio. Assistia a série, assistia. Tinha palavra que eu não entendia, tinha palavra que eu não entendia. Mas eu assistindo pra ir me acostumando com o idioma e ainda assim foi bem difícil. Eu deveria ter começado a me preparar pra isso muito antes, a ter escutado muito mais outras séries, outros vídeos, outros tudo. Porque eu cheguei aqui e ainda tive dificuldade com o idioma e aí, né, não tem como. Aí você tem que treinar sim ou sim, porque você tá aqui no país que não é o seu idioma materno e você tem que se acostumar com o idioma que eles falam. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Deixe seu like aqui, se inscreva no canal e ative as notificações para saber sempre que eu posto um vídeo novo. Um beijo e tchau! Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single Tua day. morada, sou teu